Oi, pessoal, nós estamos começando a primeira semana do 14º bimestre, de Química Orgânica 2, então. Nós vamos precisar dos conceitos que foram discutidos na Química Orgânica 1. Então, sempre que possível, eu vou retomar alguns pontos que foram discutidos na Orgânica 1. Isso funciona também como uma revisão. Então, nós estamos começando agora uma nova função orgânica, ou novas funções orgânicas, que são aldeídos e cetonas. E vamos começar nessa primeira aula falando de estrutura e propriedades dessas funções orgânicas. A primeira coisa importante é saber qual é o grupo que caracteriza esses compostos. E o grupo que caracteriza esses compostos é a carbonila, que é essa ligação C-O. Então, o que está representado aqui é uma estrutura, essa estrutura, e essa estrutura, ela não representa todas as propriedades da molécula, porque nós podemos escrever uma estrutura de ressonância, que é um híbrido de ressonância, que também é um contribuinte das propriedades que essa molécula apresenta, tanto em termos de suas propriedades como da sua reatividade. Então, o que acontece? Essa seta mostra a deslocalização desse par eletrônico. A gente sempre deslocaliza os elétrons π, e esses elétrons π estão migrando para o oxigênio. E com isso a gente escreve essa estrutura de ressonância, e essa estrutura de ressonância, então, está mostrando o quê? A carga positiva no carbono e a carga negativa no oxigênio. A reatividade desses compostos, tanto os aldeídos como as cetonas, é determinada por essa carga positiva que existe no carbono. Quando a gente fala em... a carbonila, então, tem um caráter polar, e a gente fala em ataque nucleofílico ao carbono. Esse ataque nucleofílico ao carbono só é possível por causa da fração de carga positiva que o carbono tem. Eu queria relembrar que não é um equilíbrio químico. Não existe esta espécie e a espécie da direita. O que existe é uma mistura dessas duas estruturas. Nenhuma das estruturas pode ser isolada, não são espécies que estão em equilíbrio. São modelos para se compreender a reatividade e as propriedades da função. Portanto, a gente diz que as propriedades da molécula são dadas por uma soma desses dois híbridos de ressonância, e nenhum dos híbridos existe de fato. São modelos, são estruturas quiméricas, ou seja, imaginárias. A carbonila tem caráter polar, como mostra o híbrido de ressonância da direita. Pode ser atacado por espécies nucleofílicas, que foi o que eu mostrei aqui. Uma espécie nucleofílica tem ou um par de elétrons não ligante livre para atacar o carbono, ou então uma carga negativa mesmo, como aqui no caso do cianeto. O cianeto também pode atacar o carbono. E aqui tem uns exemplos, então, que eu já mostrei ali em verde. Para vocês compreenderem os aldeídos e as cetonas, vamos ver. Essas estruturas, então, são estruturas que mostram a presença desses aldeídos em várias situações. Por exemplo, na fava de baunilha, o que dá o gosto de baunilha é a vanilina. A vanilina é essa estrutura que está mostrada aqui. Aqui é um H, tá? Então, isso é um aldeído. E a vanilina, a fava de baunilha está mostrada aqui. O benzaldeído, olha aqui o hidrogênio. Então, o aldeído é dupla OH. Isso que caracteriza um aldeído. Claro que tem outras funções aqui na molécula, mas eu estou interessada nesta função aqui. Esta função, então, caracteriza, esse substituinte caracteriza a função aldeído, e aqui ainda um aldeído, olha o hidrogênio aqui. O cinamaldeído, e o cinamaldeído é o que dá o cheiro e o sabor da canela, e está na casca da canela. Portanto, isso mostra
que os aldeídos podem ser flavorizantes, ou seja, eles podem atribuir gosto ao fruto, ao alimento. Aqui, a carvona está no óleo de hortelã, aqui está mostrada a hortelã, e a carvona, vocês estão vendo, tem a função cetona. Enquanto o aldeído, uma das extremidades tem que ser H, na cetona, as duas, em torno da carbonila, a gente tem grupos alquila. Aqui, vocês estão vendo que isso é um dos enantiômeros, esse é o outro enantiômero, esse é o R, esse é o S. E só de ser enantiômero do outro, já faz muita diferença na percepção que a gente tem de odor e de gosto. Então, vejam, por exemplo, que a carvona, que é S, ela está presente nas sementes do cominho. Então, aqui a planta do cominho, aqui de novo a planta do cominho e aqui o cominho moído. E ainda tem a 2-heptanona. A 2-heptanona, por que é 2-heptanona? Porque essa é a posição 1 e essa é a posição 2. Então, a 2-heptanona está nos queijos azuis. Queijos azuis, um exemplo deles é o Roquefort. Isso se deve a um fungo específico que atribui esta cor e este gosto ao queijo. Então, as cetonas podem ser alifáticas. Alifática é essa cetona aqui, onde a cadeia é aberta. Então, reparem que a cadeia é totalmente aberta. Como é que a gente dá um nome a essa cetona? A gente vê a maior cadeia que contém a função carbonila, e nesse caso é 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5, isto aqui é a 2-heptanona. Outro exemplo de cetona, agora uma cetona cíclica, então a cadeia pode ser aberta ou pode ser fechada, e aqui é uma cetona aromática. Aquilo que eu falei para vocês, sempre que na cetona eu tenho o grupo carbonila, esse grupo carbonila está ligado a 2 substituintes, aqui o metila e a fenila. Então, e para os aldeídos a classificação é exatamente a mesma. Então, reparem, aqui é um aldeído, aqui eu tenho H aqui e H aqui. Então, essa estrutura é diferente da estrutura que estava acima, porque eu estou trocando um grupo metila por H. Mesma coisa aqui, o grupo metila trocado por H. Então, agora eu tenho aldeído e aqui eu tenho acetona. E aqui, nesse caso, não dá para trocar por H, portanto, dessa estrutura eu não consigo escrever um aldeído equivalente. Agora, a nomenclatura. A nomenclatura, então, é para cetona a terminação é ona, para o aldeído a terminação é al. Então, reparem, metanal, porque é um carbono, etanal, porque são 2 carbonos. Um está aqui, o outro está aqui, né? São 2 carbonos. Hexanodial, porque eu tenho 2 pontas aldeído. E aqui, o mesmo caso para cetona, onde agora eu tenho 3, que é a menor cetona possível, a propanona. A propanona tem o nome de acetona. Então, quando a gente fala acetona, a gente está se referindo a este composto. Então, o nome usual da propanona é acetona. E aqui a gente pode dar o nome ou como propanona, ou como a gente considera a carbonila e os 2 grupos ligados à carbonila. A gente dá o nome de cada um dos grupos. Então, esse é metila, dimetil cetona. Então, são 2 maneiras da gente dar os nomes. A mesma coisa, esse é o nome UPAC, esse aqui é o nome UPAC. Onde então eu acho a cadeia principal, conto o número de carbonos, hexan 3-ona, ona é a terminação de cetona, e a outra maneira foi aquela maneira que eu disse para vocês, identifica a carbonila e vê os grupos ligados à carbonila. Então, aqui é etil e aqui também é
E aqui é propil, porque tem 3 carbonos. 1, 2, 3. Então, etilpropilcetona. Aqui é a ciclohexanona. Desculpem, faltou um hífen aqui. Quando você tem em português 2 vogais e um H, a gente precisa necessariamente colocar o hífen. A regra da IUPAC para português mantém o hífen para não abstrair o H. E aqui butanodiona. Acho que já falei o principal. Só para vocês verem, isso aqui é uma cetona. Essa cetona, reparem, esse carbono está ligado por uma dupla ligação ao oxigênio e nós temos 2 grupos. Aqui eu tenho um grupo etil e aqui um outro grupo etil. Essa é de etilcetona. Se vocês repararem, isso eu queria fazer para vocês lembrarem da orgânica 1. Reparem que a gente tem conformações possíveis. Nessa conformação, os grupos metila estão mais próximos entre si. Portanto, essa conformação é mais instável do que essa conformação onde eu afastei esses grupos metila o máximo possível um do outro. Este carbono é planar e a ligação planar com oxigênio e planar com os grupos diretamente ligados a ele, né? O CH2 e o CH2. E a ligação π perpendicular ao plano. O aldeído vocês veem que é menos populado em volta da carbonila, então eu tenho um grupo alquila e o hidrogênio. Isso é um aldeído, certo? A gente pode ver o aldeído assim ou ver o aldeído assim. E só para mostrar uma estrutura que não está desenhada aqui, 2 duplas ligações, então C dupla C, C dupla C e aqui o C dupla O. Isso é uma cetona cíclica insaturada. Então, as cadeias às quais a carbonila está ligada pode ser cadeias totalmente saturadas ou cadeias insaturadas, que é esse caso aqui, um ciclo com 2 ligações duplas. Isso está representado nesse desenho, é exatamente a mesma coisa. R representa um grupo alquila ou arila, tanto faz, e aqui é o C dupla O. Reparem, C ligado ao O, aqui a ligação π acima e abaixo do plano, e aqui os elétrons livres do oxigênio. Eu estou dizendo que tem 3 domínios em torno do carbono, recordando o modelo de Gillespie. Então, o modelo de Gillespie diz que em torno desse carbono aqui, está ligado 1, 2, 3. 3 domínios de elétrons, ou 3 regiões onde há elétrons. 3 regiões onde há elétrons no plano determinam um plano no espaço. Então, por isso que esse carbono é plano trigonal com a ligação C dupla O perpendicular ao plano. Aqui está mostrando o quê? Que a ligação C dupla O é mais curta do que a ligação C dupla C. Então, está mostrando isso e está mostrando, portanto, que essa energia de ligação, olha, 745 é maior do que 611. Significa que a ligação C dupla O é mais forte do que a ligação C dupla C. Acho que, em termos de estrutura, fica bem resumido o mais importante sobre a molécula. Isso vai influenciar, então, em quais propriedades? Vai influenciar no ponto de ebulição, no ponto de fusão e na solubilidade desses compostos. Então, aqui estão alguns pontos de ebulição, e esses pontos de ebulição, o que está sendo apresentado aqui é que conforme aumenta a cadeia carbônica, aumenta também o ponto de ebulição. E reparem que a outra coisa que se vê nessa tabela é que os aldeídos são menos... as forças de interação entre as moléculas do aldeído são menores e os pontos de ebulição são menores também para o aldeído.
mais marcadamente nas moléculas menores, menos marcadamente nas moléculas maiores. Repara que aqui nas moléculas maiores, cuja cadeia é maior, a gente tem uma diferença menor entre os aldeídos e cetonas nessa propriedade. Aqui eu busquei representar a 2-hexanona e a 3-hexanona. A 3-hexanona está aqui em azul. Então, é aquilo que eu falei para vocês, posição 1, posição 2. E aqui, ó, posição 1, posição 2, posição 3. Reparem que tem uma pequena diferença entre a 2-hexanona e a 3-hexanona. A 2-hexanona, 126 graus o ponto de ebulição, e a 3-hexanona, 120 graus. Então, como que a gente pode discutir isso? A gente pode discutir isso da seguinte maneira. Primeiro, reparem aqui os diferentes pontos de ebulição para 3 substâncias que têm o mesmo número de carbonos. Então, o aldeído 49, a cetona 56 e o OH 97. Para poder explicar isso, nós temos que pensar nas forças intermoleculares. Então, as forças intermoleculares são de diferentes tipos. Tem a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio é a ligação intermolecular mais intensa de todas, mais forte, e depende de haver uma ligação entre oxigênio, ou nitrogênio, ou flúor, com o hidrogênio. Então, onde há, por exemplo, um grupo OH, que era o caso do álcool, aqui, reparem, álcool. Aqui eu posso ter uma ligação de hidrogênio de uma molécula de álcool com a próxima molécula de álcool. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma ligação de hidrogênio aqui. E aqui é o resto do álcool. Então, reparem que essa força é muito intensa, porque eu tenho uma fração de carga positiva significativa aqui no hidrogênio e aqui uma fração de carga negativa. E aqui é a mesma coisa, negativo e positivo. Por que a gente tem essa fração de carga negativa no oxigênio e positiva no hidrogênio? Porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o oxigênio atrai o par de elétrons. Então, eu fico com essa fração de carga negativa. Não é uma ligação iônica. Esse par de elétrons não está totalmente no oxigênio, mas ele está principalmente deslocalizado em torno do hidrogênio. Esse dipolo, que é negativo, positivo, se é um dipolo, esse dipolo pode atrair o dipolo de uma próxima molécula. Essas forças são intensas. A gente pode lembrar, por exemplo, que a água é líquida e o H2S, sendo que o enxofre é da mesma família que o oxigênio, é um gás. Exatamente porque não há uma diferença de eletronegatividade entre o enxofre e o hidrogênio tão intensa como aquela que existe entre oxigênio e hidrogênio. Então, essa tríade, flúor, oxigênio e nitrogênio, são as espécies que têm uma diferença de eletronegatividade suficiente com o hidrogênio para que as forças intermoleculares sejam intensas. Então, essas são as ligações de hidrogênio, as mais intensas entre as forças intermoleculares. Outra força possível entre moléculas é dipolo permanente e dipolo permanente. E outra dipolo induzido, dipolo induzido. É claro que se um tipo de força está agindo, não quer dizer que as outras não estejam. Então, onde há ligação de hidrogênio, também há interação de dipolo permanente, e se eu tiver uma cadeia longa nas extremidades da cadeia, mais longe da ligação OH, por exemplo, ou C-O, eu vou ter agindo o quê? As forças de dipolo induzido, dipolo induzido. Por isso que quanto maior é a cadeia, maior é o ponto de ebulição, porque há mais pontos na cadeia, que foi o que eu procurei desenhar aqui. Há mais pontos na cadeia, então aqui, por exemplo, eu tenho vários pontos na cadeia para ter as interações dipolo induzido, que são as forças de dispersão de London.
Quanto mais longa a cadeia, mais pontos eu tenho para que hajam as forças de dipolo induzido. E aí, se vocês me perguntarem, mas por que na 3-pentanona eu tenho um ponto de ebulição? Desculpe, na 3-hexanona eu tenho um ponto de ebulição que é menor do que da 2-hexanona. Ora, porque aqui eu vou ter um menor empacotamento entre as moléculas. Na próxima aula, nós vamos continuar discutindo essas propriedades e também a reatividade dos aldeídos e das cetonas. Então, até a próxima aula.